A Igreja Católica já foi alvo dos maiores impérios e dos mais cruéis governantes da história. Dos Coliseus de Roma às revoluções modernas, tentaram apagá-la do mapa. Mas sabe o que aconteceu? Ela permaneceu firme, mais forte do que nunca. E isso levanta uma questão intrigante: como uma instituição poderia sobreviver a tantos ataques e ainda se manter a maior do mundo? Se a Igreja de Cristo fosse apenas uma construção humana, já teria virado poeira, como tantas civilizações que desapareceram com o tempo. Mas há algo divino sustentando-a: perseguições, calúnias, tentativas de destruição, e nada disso foi suficiente para derrubá-la. E sabe por quê? Porque há uma promessa poderosa que a protege. Hoje, vamos mergulhar na história da Igreja indestrutível, entender os desafios que enfrentou e ver como tudo isso prova que a fé católica é a verdade católica. Você pode até tentar negar, mas os fatos falam por si. Então, se você quer entender por que a Igreja Católica resiste há mais de 2000 anos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final. O que você vai descobrir hoje pode mudar sua visão para sempre. A Igreja sobreviveu a impérios poderosos. Desde os primeiros anos, a Igreja de Cristo foi tratada como inimiga do Estado. No Império Romano, ser cristão era praticamente uma sentença de morte. Nero incendiou Roma e culpou os cristãos. Diocleciano ordenou massacres, destruiu igrejas e queimou escrituras sagradas. Mas adivinhe? A perseguição só fez a fé católica crescer ainda mais. Mesmo diante de tanta crueldade, os mártires não negaram sua fé. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. São Lourenço, queimado vivo, ainda fez piada com seus carrascos. Eles não tinham medo da morte, porque sabiam que estavam na igreja verdadeira. Se fosse uma farsa, por que alguém morreria por ela? O mais irônico: a mesma Roma que perseguiu os cristãos se tornou o coração do catolicismo. O império ruiu, mas a Igreja Católica permaneceu. O Coliseu, onde cristãos foram devorados por leões, hoje recebe visitas de fiéis. Os palácios dos imperadores viraram ruínas, mas o Vaticano continua de pé, guiando milhões. Se impérios inteiros não conseguiram destruir a Igreja, o que faz alguém pensar que alguma ideologia moderna vai conseguir? A história já nos mostrou quem sai vencedor. Perseguições ao longo da história. Se acha que a perseguição acabou nos tempos antigos, pense de novo. Revoluções tentaram apagar a fé católica, mas apenas fortaleceram sua missão. Na Revolução Francesa, igrejas foram saqueadas, sacerdotes foram mortos e a fé foi proibida. O resultado? Anos depois, a Igreja voltou com ainda mais força. Nos regimes comunistas, a situação foi ainda pior. Na União Soviética, padres foram deportados para gulags, fiéis eram executados por professarem sua crença. Na China, até hoje, há católicos sendo perseguidos por se manterem firmes na fé. Mas mesmo sob repressão, a Igreja cresce silenciosamente. Você já parou para se perguntar por quê? E hoje, a perseguição continua, só que de forma diferente. A mídia ridiculariza a fé, governos tentam censurá-la, escolas promovem ideologias contrárias aos valores cristãos. Querem que a Igreja se curve às tendências do momento. Mas adivinhe? Ela nunca se dobrará, porque sua verdade é eterna. Se tantas tentativas de destruição falharam, o que impede a próxima de falhar também? A Igreja não precisa de defensores para sobreviver. Ela sobrevive porque Deus a sustenta. Escândalos internos e a proteção divina. Muita gente usa os erros de membros da Igreja para desacreditar sua missão. Mas será que faz sentido? Desde o início, houve falhas. Judas traiu Jesus. Pedro negou 3 vezes. Os apóstolos fugiram no momento da crucificação. E ainda assim, a Igreja nasceu e se espalhou pelo mundo. Já houve papas indignos, bispos corruptos e crises internas. Mas nenhuma dessas falhas conseguiu apagar a verdade do catolicismo verdadeiro. Ao longo dos séculos, a Igreja enfrentou cismas, heresias, escândalos. Mas todas as vezes,
se renovou e seguiu sua missão. Pense em qualquer instituição humana. Se tivesse passado por tudo que a Igreja enfrentou, já teria desmoronado. Mas o catolicismo não apenas sobreviveu, como continuou crescendo. Isso não é coincidência, é a promessa de Cristo se cumprindo diante dos nossos olhos. E se nem os erros humanos foram capazes de destruí-la, o que isso nos diz sobre sua origem? Seria mais um sinal de que ela não é obra de mãos humanas, mas de Deus? A promessa de Jesus e as portas do inferno não prevalecerão. Cristo sabia que sua igreja seria atacada. E por isso, deixou uma promessa clara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de Mateus capítulo 16 versículo 18. Isso significa que, não importa o que aconteça, a Igreja Católica jamais será destruída. Se fosse apenas uma organização humana, teria caído junto com os impérios, as perseguições e os ataques ideológicos. Mas a promessa de Jesus é viva, e a história prova isso. 2000 anos depois, o catolicismo segue como a maior religião do mundo. Contra todas as probabilidades, ela se mantém firme. O mais curioso é que muitos tentam negar essa realidade. Dizem que a igreja está ultrapassada, mas são as ideologias do momento que caem no esquecimento, enquanto a fé católica continua viva. Por que será? Se a Igreja de Cristo fosse frágil, já teria desaparecido. Mas ela continua sendo o farol da verdade. E agora, cabe a cada um de nós decidir de que lado da história queremos estar. Agora, pare e pense, como explicar que a Igreja Católica sobreviveu a tudo isso? Será que ainda há dúvidas de que ela é sustentada por Deus? Se fosse uma criação humana, não teria resistido nem metade desse tempo. Se você também enxerga essa verdade, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com quem ainda tem dúvidas, deixe seu comentário e fortaleça essa mensagem. O mundo precisa conhecer a história da Igreja Indestrutível. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho e nos ajude a espalhar a fé católica para mais pessoas. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.